Sem uma das coisas que os ateus ficam insistindo em fazer é dizer que Deus é mau, que o Deus do Antigo Testamento é mau. Isso é uma heresia. Bom, vamos entender essa questão. Eu vou ler aqui essa informação aqui, ó. Embora eu poderia falar, mas enfim, vou ler aqui, né, com essa tela aqui, porque, enfim, meio para ficar um pouco diferente, né? Deus criou o mal. Bom, vamos aqui em Isaías, o livro do profeta Isaías, ou do nome original, sei lá qual que tu utiliza, 45, versículo 7. Deus falou: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor Deus, faço todas essas coisas. Aceitamos como verdade inegável essa afirmação de Deus, com certeza. Agora, como nós podemos entendê-la? Ó, aqui, veja aqui, gente, que aqui Deus ele fala que ele criou, que ele faz o bem, faz a paz e cria o mal. E ele faz todas as coisas, verdade. Eu formo a luz e crio as trevas. Algumas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente, né? Vamos ler aqui. Algumas pessoas têm usado esse versículo para definir o caráter de Deus como um ser mau, né? Até acreditando que o Deus do Velho Testamento é milosamente negativo, em contraste com Jesus, ou seja, o oposto, o bom e benevolente Deus do Novo Testamento. Tais conclusões contradizem as claras afirmações do Velho Testamento. Bom e resto és o Senhor por apontas o caminho aos pecadores, Salmos capítulo 25, versículo 8. E do Novo Testamento, não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creem-me que eu estou o Pai e o Pai está em mim. João capítulo 14, versículo 10 ao 11. Outros usam o mesmo versículo, Isaías capítulo 45, versículo 7, para dizer que Deus é um ser equilibrado, que é tanto bom como também é mau. Tal ideia é representada em símbolos de falsas religiões como Agan, mas o verdadeiro Deus não é um conjunto de forças opostas, ele é perfeitamente bom e não há nada de maldade nele. Deus é luz e não há nele treva alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Vocês estão entendendo aqui? Eu comecei a ler aqui só por mim mesmo, eu poderia fazer aqui sem precisar de ler, porque eu já saberia, né? Mas enfim, eu tô lendo aqui. Ainda outros têm exagerado o conceito da soberania de Deus, até o ponto de negar o livre-arbítrio do homem. Segundo alguns sistemas da teologia, Deus declara tudo, e o homem é importante para resistir à vontade impotente para resistir à vontade do Senhor. Pessoas com essas ideias afirmam que Deus predestinou cada pessoa para a salvação ou também condenação, e que Jesus morreu somente para salvar as pessoas eleitas pelo capricho de Deus. Tais doutrinas são falsas. Deus chama todos ao arrependimento. Atos capítulo 17 ao versículo 30. Porque ele não quer que ninguém pereça. 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3, melhor dizendo, e versículo 9. Jesus provou a sua morte para o homem. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Ele mandou que os apóstolos pregassem também a toda criatura e prometeu a salvação àqueles que crescem e fossem batizados. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, né? Que tem toda uma polêmica também, né? Se o capítulo de Marcos 16 é verídico, né? Eu não vou entrar nessa questão. Mas, enfim, né? Jesus disse, né? Também antes, né, que era para as pessoas pregarem o evangelho. Isaías, capítulo 55, versículo 7, o que Deus fez exatamente? Outras passagens nos ajudam, ou seja, a entender. Deus não criou o mal no sentido moral, porque está escrito aqui, ó, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade contigo, não subresiste o mal. Salmo capítulo 5, do versículo 4 ao 5. Deus não tenta ninguém, pois ele é forte, de toda boa dádiva e todo bom dom perfeito. Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao 17. A palavra mal em Isaías capítulo 45,
do versículo 7 vem de uma palavra original que pode ter vários sentidos nesse contexto, em outros, onde Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade ou punição, é o oposto de paz. Deus usaria os cirros para abater as nações. Isaías capítulo 45 ao versículo 1. Em 45, do capítulo 45 de Isaías e do versículo 8, Deus promete a salvação, ou seja, a paz, e justiça, punição ou mal. Outros textos usam a mesma linguagem ou mais que Deus ameaçou trazer. Em 2 Reis, do capítulo 22 ao versículo 16, foram punições e calamidades. Veja Josué, capítulo 23, do versículo 15, onde também aparece a mesma palavra no original. Deus criou o mal? Sim, no sentido que um Deus justo e santo se afasta do pecador e o castiga por sua iniquidade. Mas Deus jamais criou o pecado e não tenta ninguém. Então, gente, está mais do que claro. Bom, então temos aqui essa questão, né? Jesus, nós temos aqui essa questão que Deus, entendemos, né? Claramente o contexto ali, a explicação foi ótima, né? Espero que vocês tenham entendido. Enfim, né? Então Deus não é, então Deus, ele é justo, mas ele castiga também. Deus, ele é justo, mas necessariamente as pessoas querem dizer que o Deus do Antigo Testamento é mau, né? Tem muitas questões, né, que digam, né, que dão essas respostas que mostram, né, e nós escalhar tais passagens do Antigo Testamento. Tá bom? Fique com Deus e até os próximos vídeos.